Olá pessoal, vamos agora resolver a questão 156 do Caderno Amarelo, segunda aplicação do Enem de 2019, ok? Então vamos lá. No ano de 1751, o matemático Euler conseguiu demonstrar a famosa relação para poliedros convexos, que relaciona o número de suas faces, f, com a sua quantidade de arestas, a, e a quantidade de vértices, v. A relação é a quantidade de vértices mais a quantidade de faces é igual à quantidade de arestas mais 2. No entanto, na busca dessa demonstração, essa relação foi sendo testada em poliedros convexos e não convexos. Observou-se que alguns poliedros não convexos satisfaziam a relação e outros não. Um exemplo de poliedro não convexo é dado na figura. Todas as faces que não podem ser vistas diretamente são retangulares. Qual a relação entre os vértices, as faces e as arestas do poliedro apresentado na figura? Pessoal, essa relação que foi dada aqui, quantidade de vértices mais a quantidade de faces é igual à quantidade de arestas mais 2, essa relação sempre vale se o poliedro for convexo, tá? Esse poliedro aqui não é convexo. Então, por não ser convexo, ele pode satisfazer essa relação ou não, tá? E aí a pergunta, qual a relação entre os vértices, as faces e as arestas do poliedro apresentado na figura, ok? Poxa, Caú, eu não conhecia essa relação entre vértices, faces e arestas, tá? Então, vê, se eu já não conhecia essa relação, não tinha como eu acertar essa questão. Mas veja, é muito importante que você chegue no próximo Enem, caso você queira fazer o próximo Enem, sabendo essa relação, tá? Mas veja como essa questão ela te ajudou, porque ela não exigiu que você tivesse esse conhecimento. Ela apresentou isso para você. Ó, no ano de 1751, o matemático Euler conseguiu demonstrar a famosa relação para poliedros convexos. Tá? Uma famosa relação para poliedros convexos. O que a questão está querendo dizer com isso? Que essa relação ela é válida para poliedros convexos. Pô, Caú, mas eu não sei o que é um poliedro convexo. Veja só, eu depois até pretendo fazer um vídeo sobre poliedros convexos, poliedros não convexos. Mas veja que interessante, na questão já diz que essa relação vale para poliedros convexos, ok? E a questão ainda acrescenta o seguinte, ó, no entanto, na busca dessa demonstração, essa relação foi sendo testada em poliedros convexos e poliedros não convexos, tá? Veja, essa relação é para poliedros convexos. Então, essa relação vale para poliedros convexos. E para poliedros não convexos, não sei se vale ou não. Tanto é que a questão, mais uma vez, acrescenta. Observou-se que alguns poliedros não convexos satisfaziam a relação e outros não. Então, o que você... só lendo a questão, tá? Veja que a questão ela te passou essas informações. Então, mesmo que você não soubesse disso, que foi que você passou a saber? Que essa fórmula vértices mais faces, né, ou quantidade de vértices mais a quantidade de faces é igual à quantidade de arestas mais 2. Ela sempre vale para poliedros o quê? Convexos. E para poliedros não convexos, observou-se que poliedros não convexos satisfaziam a relação, alguns satisfaziam e outros não, tá? Um exemplo de poliedro não convexo é dado na figura. Então veja que interessante. Você sabe que essa fórmula vale para poliedros convexos e a questão deixa claro para você que esse poliedro da figura é não convexo, né? Então, mesmo você não sabendo, digamos que você não soubesse identificar se o poliedro é convexo ou não, mas a própria questão já diz, esse poliedro da figura é não convexo, tá? Então, você não sabe se aquela relação vale, né? Todas as faces que não podem ser vistas diretamente são retangulares. Qual a relação entre os vértices, as faces e as arestas do poliedro apresentado na figura? Veja,
Se esse poliedro fosse convexo, ele teria que obedecer essa relação aqui. V mais F é igual a A mais 2. Mas como a própria questão já diz que esse poliedro é não convexo, ele pode satisfazer essa relação ou não, tá? E veja, se ele satisfizer, a alternativa correta vai ser a letra D, né? Agora, se ele não satisfizer, ele deve satisfazer ou a letra A, ou a B, ou a C, ou a E, né? Então, nós temos que verificar, ok? Pessoal, eu fiz um desenho aqui auxiliar, tá? Para me ajudar a explicar a questão, tá? E eu gostaria de começar dizendo que quem elaborou essa questão, eu acho que não foi muito feliz na hora de retratar a figura, tá? Eu acho que do jeito que foi colocado o enunciado, tem uma parte aqui que ele diz que todas as faces que não podem ser vistas diretamente são retangulares, tá? Eu acho que com a figura que foi colocada e simplesmente com essa informação de que todas as faces que não podem ser vistas diretamente são retangulares, eu acho que não foram informações suficientes para você ter uma visualização com precisão da figura. Tá? Eu acho que o aluno poderia ter algumas dúvidas aí em relação à figura. Tá? Bom, tentando esclarecer isso, eu coloquei esse desenho auxiliar aqui. Tá? Eu gostaria que você imaginasse essa figura aqui inicialmente, tá? Que tá diferente dessa que foi colocada na questão, mas é para você entender melhor. Detalhe, toda vez que você está falando de poliedros, você está falando de figuras espaciais, tá? Então, imagine que isso aqui é uma figura que tem um formato, por exemplo, de um tijolo. Só que isso aqui é como se fosse um tijolo maciço, né? Porque para quem conhece um tijolo, sabe que o tijolo é cheio de furos, né? Aqui, imagine que é um formato de um tijolo, só que todo maciço, ok? Não tem furos, pelo menos por enquanto aqui. Aí o que acontece? Veja que esse poliedro, do jeito que ele está aqui, ele tem 6 faces. Ó, você tem essa face aqui, você tem essa face superior, você tem essa face aqui frontal, você tem essa face aqui, vamos dizer que é essa lateral. Aqui por trás seria a face posterior, a outra face lateral e tem uma face inferior aqui, tá? Então, esse poliedro, do jeito que ele está aqui, ele teria 6 faces, ok? Por sinal, cada face dessa é um retângulo, né? Cada face que está aparecendo aqui é um retângulo, ok? E quando a gente fala, Caú, o que são arestas de um poliedro? As arestas são justamente os lados de cada polígono, né? Cada polígono aqui que limita esse poliedro é um retângulo. Então, cada lado de um polígono desse é uma aresta do poliedro, tá? Só que repare que cada aresta ela está servindo para 2 polígonos, né? Ó, essa aresta aqui ela está servindo como lado tanto desse retângulo como desse outro aqui, né? Mas as arestas do poliedro são justamente os lados dos polígonos. E os vértices, Caú, do poliedro são os vértices dos polígonos, né? Então, por exemplo, olhando para essa face aqui frontal, é um retângulo, né? E o retângulo tem 4 vértices. Então, esses 4 vértices aqui, além de serem vértices do retângulo, também são vértices do poliedro, ok? Agora, tem vértices que estão sendo usados por vários retângulos, né? Por exemplo, esse vértice aqui em cima, ó, ele está servindo como vértice desse retângulo frontal, desse outro retângulo aqui lateral, e também está sendo vértice do retângulo superior, né? Da face superior aqui, ok? Beleza, então como é que nós vamos considerar que ele chegou nessa figura aqui? Imagine essa peça maciça aqui, tá? E imagine que dessa face superior, ó, olhando para a face superior aqui, para esse retângulo superior, foi feito um corte só na face superior, tá? E quando foi feito o corte, ficou desse jeito aqui, ó. Detalhe, esse corte que foi feito não foi um corte tão profundo a ponto de chegar na base, na face inferior da peça, tá certo? Não, foi um corte que foi feito aqui no retângulo superior,
tá? Mas que não foi tão profundo assim, ok? Então, vamos agora ficar olhando para essa figura aqui. Ó, vamos ver quantas faces tem essa figura. Pessoal, vamos contar logo as faces da figura original, sem o corte feito na face superior. Então, ó, eu tenho essa face aqui frontal, tenho mais essa face lateral, essa face aqui posterior, essa outra face lateral, a face superior e a face inferior. Tá? Então, originalmente, sem o corte na face superior, nós tínhamos 6 faces. Tá? Todas elas continuam valendo, até a superior, porque a superior ela não foi cortada totalmente. Tá? Olha aqui uma parte da face superior aqui. Então, ela continua sendo contada. Tá? Então, eu tenho 6 faces. Só que aí, na hora que aconteceu o corte, apareceram novas faces. Olha só, tá vendo essa face aqui? Ó? Então, ó, mais uma face, 7. Mais essa daqui, ó, 8. Tem mais um aqui, ó, que eu não estou vendo, mas eu sei que está aqui, 9. Mais um aqui que eu não estou vendo, mas eu sei que está aqui, 10. E essa face inferior aqui, 11. Tá? Eu só não posso contar que tem uma face aqui em cima, que não tem, está aberto aqui, né? Então, eram 6 faces antes do corte e com o corte apareceram mais 5 faces. Então, ficaram um total de 11 faces. Deixa eu botar aqui, 11 faces. Ok? Vamos agora, por exemplo, para as arestas. Lembrando que as arestas são os lados dos polígonos, né? Dos retângulos, no caso aqui. Então, vamos lá. Esquece o corte que foi feito, tá? Acho que facilita o raciocínio desse jeito. Então, vê só. Nessa face superior aqui, quantas arestas eu tenho antes do corte? Ó, 1, 2, 3, 4. Ok? 4 arestas aqui. Só que na face inferior, que nós não estamos vendo, está aqui por baixo, ela também tem 4 arestas. Né? Ó, na face inferior, 1, 2, 3, que está lá por trás, que eu não estou vendo, e 4 aqui. Então, ó, eu já contei 4 arestas da face superior e contei 4 arestas da face inferior. Já vão em 8. Só que ainda tem essas arestas verticais aqui, ó. 1, 2, 3 e tem mais um aqui que eu não estou vendo, 4. Então, a minha contagem que já ia em 8, 8 mais 4 dá 12. Então, a quantidade de arestas na figura original sem aquele corte seriam 12 arestas. Tá? Só que, detalhe, essas arestas continuam valendo, essas 12, só que surgiram novas. Né? Porque olha só, nessa figura aqui, olhando para o corte agora, ó, eu tenho aqui na parte inferior do corte, ó, eu tenho 1, 2, tem um aqui embaixo que eu não estou vendo, 3, tem outro aqui embaixo que eu não estou vendo, 4. Na parte superior do corte, mais 1, 2, 3, 4. Então, só no corte até agora eu já contei 8. E tem as verticais, ó. 1, 2, que eu não estou vendo direito aqui, 3, que eu também não estou vendo direito, e 4. Então, no corte apareceram mais 12 arestas. Eu já tinha 12 arestas sem o corte, e com o corte apareceram mais 12 arestas, um total de 24 arestas. Tá? E agora o que está faltando? Estão faltando os vértices, né? Vamos lá. Figura original, esquece o corte. Vértices, olha só. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e tem um aqui embaixo que eu não estou vendo, 8. Tá? Figura original, 8 vértices. Mas surgiram novos vértices aqui com corte. Ó, 1, 2, 3, tem um aqui embaixo, 4, 5, tem um aqui embaixo, 6, 7, tem um aqui embaixo, 8. Opa, então peraí. Na peça original eu tinha 8 vértices, mas com o corte apareceram mais 8 vértices. Um total de 16 vértices. Então, ó, 16. E aí vamos tentar achar uma relação entre vértices, faces e arestas, né? Veja que todas as relações aqui que ele colocou como possíveis para você identificar qual é que está valendo para esse poliedro não convexo, em todas você tem vértices mais faces no primeiro membro. Então vamos pegar vértices mais faces, ó, vértices mais faces,
Vértices 16 mais faces 11. Então, vértices mais fáceis está dando quanto? 27. Opa, se vértices mais fáceis está dando 27 e as arestas só são 24, para que eu tenha uma igualdade, eu vou ter que botar a quantidade de arestas. Eu posso botar mais 2 aqui? Não, porque aqui eu sei que está dando 27. Se eu botar arestas mais 2, vai ficar 24 mais 2, que vai dar 26. Aí não vai ser igual. Então, aqui eu tenho que botar o quê? Mais 3. Vê se não está certo. Vértices 16 mais faces 11. Aqui vai dar quanto? 27. E do lado de cá, arestas 24. 24 mais 3 também dá 27. Então, ó, nesse poliedro não convexo, a quantidade de vértices mais a quantidade de faces é igual à quantidade de arestas mais 3. Deixa eu ver se tem essa opção aqui. Opa, letra E. Ok, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Um grande abraço e até a próxima.